Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bênção à sua vida, paz e bênção na sua casa, na sua família. Nos aproximamos desse tempo santo do Natal. Nos preparemos com o coração, com uma boa confissão. Preparemos a nossa casa enfeitando-a, colocando o presépio, rezando diante do presépio e nos preparando para esse grande evento da história da salvação, que é o nascimento de Jesus. E nos preparemos para a vinda gloriosa do Senhor, que chegará a qualquer momento. Vamos invocar o Espírito Santo e pedir a Ele que nos ajude. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ouçamos o Evangelho que está em Mateus 1, de 18 a 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou Maria em sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje apresenta a figura de José e o drama que esse homem viveu, e sua grandiosa fé e humildade. A história de salvação de Deus escrita na vida do povo é escrita a partir da fé. E para se aproximar desse mistério de Deus, meus irmãos, é preciso estar despido de orgulho, de grandezas, de vaidades, de autossuficiência. Não é simples aceitar ser pai de Deus. Que responsabilidade! Que grande missão! E José soube manter a justa compostura em face do milagre da obra e da palavra de Deus. José não é curioso, nem se mostra intimidado, não pôde entender o que vê em Maria, mas também não quer penetrar à força no mistério. A atitude de José é a atitude daquilo que o Deus espera de todos nós, principalmente dos homens. Homens de fé, homens de Deus. Ele estava noivo de Maria, e de repente a sua noiva parece grávida, e o noivado já era um compromisso de casamento. Só faltava ir buscar a noiva para desposá-la, e de repente vê aquela mulher, a sua noiva grávida. E o que deve ter passado na cabeça deste homem de Deus? Quantas perguntas sem respostas, assim como nós. Quantas vezes acontece tanta coisa na nossa vida, a gente não tem resposta. Deus é assim, irmãos. Nos deixa permanecer na dúvida, na espera, na prova da fé. E a prova da fé é estar em saber esperar a hora de Deus. José, sendo justo e não querendo denunciar aquela que seria sua esposa,
ele então quer dispensá-la. E sabia que Maria nunca ia traí-lo, ele sabia da conduta daquela menina, e sabia também que, denunciando Maria, ela corria o risco de ser apedrejada. E Maria, do outro lado, guardava silêncio, esperava em Deus. E José, vendo o ocorrido, também guarda silêncio. São dois silêncios. Não entende, mas entrega-se nas mãos de Deus. E quer sair de cena discretamente. Ele quer sair. E durante aquela noite, o anjo Gabriel, o mesmo que anunciou o nascimento à Virgem, anuncia a José a obra de Deus. O que aconteceu com Maria foi obra de Deus, foi a ação do Espírito Santo. Ela está grávida não de um homem, mas de Deus. Que coisa! E uma coisa humanamente impossível. Mas José não pede explicações. Mateus coloca a figura de José, ele não pede explicações, não questiona, José obedece. O anjo anuncia a ele a grande missão. A missão dele e a missão de Jesus, que era salvar o povo dos seus pecados. E José agora precisa assumir o filho que não é dele como pai. E num ato de fé imenso, José aceita humildemente a missão de cuidar de Maria e de cuidar de Jesus. Que missão nobre! Por isso exige muito silêncio e muita humildade, porque Deus faz as coisas silenciosamente. As coisas grandiosas de Deus não precisam de mídia, não precisam de holofotes. As coisas de Deus, quanto mais grandes elas são, mais silêncio e ela permanece escondida. Como Maria, ele pôde dizer seu sim. Que santa humildade, santa obediência, santo silêncio. Acata a vontade divina, está disposto a servir, a mudar seus planos, a sacrificar sua vontade para que a vontade de Deus se faça. Ao acordar sem dizer uma palavra, faz tudo conforme o anjo havia mandado. Aceita Maria como sua esposa. Embora nunca tocando um só dedo nela, vive com ela um amor numa dimensão tão alta, numa altura, numa profundidade tão grande, que é difícil para nós entendermos. Só quem é tocado e só quem está imerso no mistério de Deus poderá entender. São José, rogai por nós, dai-nos sermos um homem de fé, homens de Deus, uma santa obediência, uma santa humildade, um santo silêncio. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso por intercessão de São José. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Aprendamos com José a preparar e a viver o verdadeiro Natal de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.